Eu sou Vanise Aline, sou escritora, sou consultora literária, sou professora universitária, dou aula para os cursos de jornalismo e publicidade da Unicarioca. Ser escritora sempre foi meu plano A de vida, né? Só que no Brasil a gente não tem um plano de carreira para ser escritor. Ninguém estuda, ninguém se prepara para ser escritor. Então eu fui buscar qual era o caminho que eu achava que era mais próximo da escrita para mim e fui ser jornalista. Então trabalhei muitos anos com jornalismo, depois trabalhei com assessoria de imprensa até entrar para a área acadêmica e começar a dar aula na área também. Hoje eu vou falar um pouquinho de alguns livros meus, principalmente desse daqui, que é O Ofício de Penélope. É uma antologia, são 13 contos, é o último livro individual que eu lancei. Ele é um livro que mistura um pouco a ficção, ele é um livro de ficção, né? São contos, mas ele tem um pouco de metalinguagem, né? Então, tanto que o título, o conto que dá título ao livro, ele fala justamente isso, de uma escritora que nunca está contente, que não consegue finalizar a sua obra, porque na verdade o ofício do escritor, e aí eu digo que é o ofício de Penélope, né? Aproveitando o mito de Penélope e Ulisses, que enquanto Ulisses está viajando em guerra, Penélope fica tecendo e chega um momento em que todo mundo quer que ela volte a se casar, porque acham que Ulisses não vai voltar, mas ela diz que só se casará novamente quando terminar de tecer a peça mortuária que ela está tecendo. Na verdade, tudo que ela tece de dia, ela desfaz à noite, que é para não terminar nunca. E aí eu faço um paralelo, justamente essa metalinguagem aí, com o ofício do escritor. Porque o escritor é isso, né? Ele tanto escreve, quanto ele apaga, quanto ele reescreve, né? A maior parte do nosso tempo é reescrevendo aquilo que a gente escreve, né? Arrumando, deixando no ponto certo. Então esse livro ele traz um pouco disso, né? Ele é um livro de ficção, mas ele traz essa questão também da construção do texto literário. O processo de construção desse livro, ele, na verdade, ele é um pouco diferente do processo de construção de um romance, por exemplo, né? O romance ele é uma obra única que é lançada, com um eixo, uma trama única aí, e de uma forma geral, ele mesmo que dure anos, né, para você terminar de escrever, um tempo médio aí de um grande romance, de 1 a 2 anos que o escritor passa escrevendo e reescrevendo, mas mesmo que ele demore isso tudo, ele costuma ser feito de uma vez só, depois ele deixa-se descansar um pouco e volta-se a ele. O caso de contos é um pouco diferente. Você pode escrever contos em diferentes momentos da sua vida, né? E depois lançá-los num volume único. E foi isso que aconteceu. Os contos que eu escrevi para esse livro, eles não foram escritos todos de uma vez, tendo em vista o lançamento desse livro. Eram contos que eu ia escrevendo esporadicamente, entre um livro infantil e outro, entre o meu trabalho. Eu ia construindo esses contos e chegou um momento em que eu olhei para eles e achei que tinha uma unidade, né? Porque uma antologia ela também tem isso, não dá para você simplesmente juntar um punhado de contos que não tem nada a ver, que não conversam entre si, e jogá-los no mesmo livro. E aí eu olhei para esses contos que eu tinha, né? Quer dizer, selecionei entre os contos que eu tinha aqueles que eu achei que traziam essa mesma temática, essa questão da criação literária, do ofício do escritor. E achei que eles compunham um belo volume. E aí que eu resolvi então juntá-los para lançá-los em formato de livro. Eu tenho uma trinca de escritoras, que eu digo que são minhas escritoras de cabeceira, e que são muito mais conhecidas pela sua obra infantil do que pela obra adulta, né? Apesar de que a escritora Marina Colasanti diz que não existe livro, história infantil, existe livro bem escrito, história bem escrita, e a gente se apaixona pela história, independente se ela foi escrita tendo em vista criança ou adulto. E esse trio é Lígia Bojunga, Ruth Rocha e Ana Maria Machado. São 3 escritoras que me acompanham desde sempre, e não só a questão do texto em si, como a sensibilidade narrativa que elas trazem. Então, até hoje, são escritoras que eu leio muito, tanto a obra adulta delas, quanto a própria obra infantil e juvenil, né? E aí, um escritor internacional que também me acompanha muito, já com uma obra diferente, voltada mais para o público adulto, que é o Ítalo Calvino, que é um escritor que, assim, ele faz exatamente isso que eu falei que eu tentei fazer nesses contos do Ofício de Penélope, que é trabalhar não só a ficção, mas junto à questão da metalinguagem, do próprio processo criativo.
O Ítalo Calvino, ele traz isso, ele traz histórias de ficção, só que trabalhadas de uma forma que é justamente essa construção e essa desconstrução do texto, né? Então eu acho que a gente só percebe mesmo a inspiração depois da obra pronta. Quando eu olho para esses contos que eu escrevi, eu vejo muito, né? Imagina, sem querer comparar, mas assim, eu vejo muito da inspiração que eu tive a partir da obra de Ítalo Calvino. A vontade para a escrita não surgiu em determinado momento, assim, acho que sempre esteve comigo, né? Quando me perguntavam, quando eu era pequena, o que você vai ser quando crescer, né? Eu falava escritora. Não, escritora, mas escritora não tem futuro no Brasil, escritor, mas ninguém é escritor, ninguém estuda, né? Lá fora a gente tem planos de carreira. Nos Estados Unidos, né, principalmente, você tem cursos de ensino superior voltados para a escrita criativa, voltados para a literatura. Então existe uma preparação para quem quer ser escritor, né? No Brasil, além de não ser uma profissão muito valorizada, você acha que tudo depende única e exclusivamente de talento. Ou você nasce com talento para ser escritor, ou você não tem jeito, né? E na verdade, ser escritor é ser como qualquer outro profissional. Você precisa conhecer as técnicas, você precisa conhecer como funciona, você precisa ter domínio da tua profissão para poder tirar o melhor dela. E como é que você faz isso? Estudando, aprendendo, como qualquer profissão. Então sempre me diziam, não, mas escritor, não é escritor de fato, né? Escritor é um passatempo, escritor é um hobby. E aí eu tive que então buscar, né? Então como é que eu vou juntar essa minha paixão por escrever com uma profissão? Foi aí que eu decidi ser jornalista, né? Eu sempre gostei muito mais de ser redatora do que de ser repórter de rua, né? A questão da apuração nunca foi o meu forte. Eu gostava mesmo era de fazer texto para revista, texto longo, texto bem trabalhado, tá? E aí aos poucos eu fui me aventurando também, né, nessa área de escritora, que era a área realmente que eu queria de fato, né? E consigo hoje, né, equilibrar esses dois lados. Então você acaba tendo um mercado muito reduzido, né? Mas surgiu disso, né? Acho que sempre teve aí essa vontade de escrever, né? De contar histórias, né? Isso até que eu falo para os meus alunos de jornalismo. O jornalista conta história. A única diferença é que a história é verdadeira, né? Em uma literatura de ficção, a história é criada, mas a gente tem que saber como contar histórias, a gente tem que saber como encantar quem está do outro lado. A minha frase preferida do livro Ofício de Penélope é justamente a última frase do livro, que é a última frase do conto O Ofício de Penélope, que dá título ao livro, que diz assim: sou um narrador que gosta de construir e desconstruir histórias, né? Eu acho que o criar histórias, o contar histórias, porque eu cresci ouvindo histórias e lendo histórias, estimulada pelo meu pai, eu sempre gostei muito de ler, e eu dizia assim, um dia eu quero fazer isso também, eu quero contar histórias como essas pessoas contam, né? O livro que marcou uma página da minha vida foi Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, que é justamente o menino que ele começa a questionar por que as coisas têm aquele nome. Por que colher se chama colher? Por que colher não se chama mexedor? Ela não serve para mexer, né? E ele começa a criar um vocabulário próprio, com palavras que ele acha que faz mais sentido para nomear aqueles objetos. E aí eu falei, gente, que garoto esperto esse Marcelo, né? Criando palavras próprias. Mas mais esperta ainda essa garota, essa Ruth Rocha, que criou essa história com esse garoto que cria palavras. E aí eu falei, gente, eu queria um dia ser capaz de escrever histórias que provocassem nas pessoas o mesmo efeito que essa história da Ruth Rocha está provocando em mim. Eu lancei o Ofício de Penélope, o meu livro, a minha antologia de contos, né, que justamente faz essa mescla entre ficção e metalinguagem literária. Quem entrar na minha página no Facebook, escritora Ronise Aline, vai estar logo em cima na capa, você vai poder baixar. Todos esses livros, eles podem ser encontrados em livrarias, tanto digitais quanto livrarias físicas.